Marco Silva garante que não teve qualquer conversa com o Benfica, mas admite ter o futuro em aberto. Em conferência de imprensa de antevisão do próximo jogo do Fulham, o treinador português começa por responder que não quer falar todas as semanas sobre rumores. Só entende que é importante clarificar que não recebeu qualquer proposta, nem teve qualquer conversa com o Benfica e que essa é que é a verdade. Aliás, faz questão de sublinhar que tem estado em reuniões com o clube inglês a preparar a próxima época, embora admitindo que é preciso tomar uma decisão, até porque está em final de contrato. Marco Silva diz mesmo que tem o futuro em aberto e que, apesar de gostar muito da Premier League, não fecha a porta a nenhum campeonato. E Vítor Pinto, Marco Silva tem a porta aberta, mas eu faço-te a pergunta então, mas é assim tão difícil alguém ser consensual no Benfica? Completamente. Eu não vou dizer que o Benfica é um saco de gatos, porque, apesar de tudo, existem algum fio condutor, existem alguns pontos de contacto. Por exemplo, ninguém na SAD do Benfica tinha tido a ideia peregrina de defender o despedimento do José Mourinho no final da época, só para dar um exemplo de alguns pontos em que ainda há algum cruzamento de entendimentos. Agora, depois, as divergências vão ser claramente em relação às opções que terão que ser tomadas depois da decisão do José Mourinho. Porque Marco Silva, o que diz do Benfica é o que diz quando nem todas as conferências de imprensa lhe perguntam sobre o Chelsea. E também sabemos que está numa lista muito curta do Chelsea, onde nesta altura está Xabi Alonso, está Marco Silva e provavelmente Andoni Iraola já irá para o Crystal Palace, já nem sequer entra nesta lista. Portanto, são várias situações em relação ao futuro, ainda por cima, com grande pressão. O Bernardo já falou disso do Fulham, porque o Fulham não está a mexer uma palha a procurar o treinador, ainda acredita que pode convencer Marco Silva, muito à inglesa, diga-se de passagem, e depois também o Fulham acaba a 24 de maio, domingo a 8 dias, frente ao Newcastle, e o Marco Silva estar a admitir, ainda que já tenha sido noticiado aqui na Média Livre que o Mário Jorge Branco terá falado com ele, estar a assumir que estava em contactos com o Benfica quando ainda está em funções, também é algo que não bate muito com a linha que costuma ser seguida em Inglaterra. No meio disto tudo, todas estas dúvidas, incertezas, instabilidades e indefinições impactam, acima de tudo, o Benfica. Porque o Marco Silva tem várias possibilidades que poderá gerir, além do Fulham, Chelsea e Benfica, pelo menos 3. Ainda veremos se não há outro clube, até com um dono com o qual ele já trabalhou, se também não está interessado nele. Do outro lado está José Mourinho, que neste momento tem mais que uma decisão para tomar, tem que decidir sobre a renovação, tem que decidir sobre a continuidade, e no fim da fila, Filipe Dias, se espreitares bem, se agarrares bem nos binóculos, no fim da fila está o Benfica. Portanto, e é no meio disto tudo, que convém que as pessoas que estão na luz se entendam, convém que Rui Costa tenha ideias claras, porque vou terminar só com isto, porque é exatamente o que o Vítor Almeida Gonçalves estava a dizer. Sempre que se falava da renovação de José Mourinho, lá vinha o Roger Schmidt. Ai que de Deus, que depois tinham que pagar como pagaram ao Roger Schmidt. Ó Filipe, que eu saiba, o que o Record noticiou é que já há uma proposta apresentada para o José Mourinho analisar, certo? Portanto, se o José Mourinho renovar, cuidado, que lhe podem vir a pagar mais do que pagaram ao Roger Schmidt. Porque o José Mourinho, pelo que soubemos, está a ganhar 6 milhões limpos por ano. Nem que não lhe aumentem contrato, o Benfica vai assumir com esta renovação, e vou dizer aqui no Record da Hora, porque ainda ninguém fez essas contas, está a assumir encargos de 36 milhões de euros brutos. Se for mais 2 anos de contrato em cima do que ele já tem, são 36 milhões de euros brutos. Portanto, quem andava a dizer, a rasgar as vestes, que Rui Costa fazia muito bem em não renovar, porque tinha corrido mal com Roger Schmidt, então, meus amigos, então se é por aí, então também esta proposta vai merecer comentário e vai merecer crítica, porque vai empenhar o Benfica em 36 milhões de euros de encargos em 3 temporadas, se não houver nenhum aumento de salário que ele iria beneficiar na próxima época. Bernardo, vamos olhar para isto a partir da perspectiva do Marco Silva. De um lado o Benfica e do outro o Chelsea, que também não é propriamente, não cheira propriamente a estabilidade. Não, mas eu acho que isso é normal na vida dos bons treinadores, da mesma forma que o treinador é sempre o primeiro a pagar uma época que corre mal e sente o estalar do chicote. Acho que depois, quando as coisas correm bem, é o caso do Marco, também tem o direito a ter o seu tempo para escolher. Eu acho que não é um treinador qualquer, e apesar de eu disse aquilo do não ser consensual, atenção, não era nenhuma crítica ao Marco Silva. Eu acho que o Marco Silva é um dos grandes treinadores portugueses. Eu acho que se imagina que se o Benfica conseguisse o Klopp, havia de haver uma alminha que dizer não, isto devia ser era um português. Portanto, é nesse aspecto que eu digo que
consensual. Do ponto de vista do Marco, eu acho ele agora, basicamente, se José Mourinho se confirmar a partir da próxima semana que José Mourinho vai à vida dele, é o barco, não é? Fulham, outro clube de pequena dimensão, Chelsea, ou regressa a Portugal.